Olá, amigos, tudo bem? Estamos aqui para a nossa primeira aula, de fato, sobre os pensadores do ano, né? São cinco, né? Como eu havia dito na nossa aula introdutória. O assunto de hoje, né? Dividiremos cada uma para um deles, uma introdução, então, para sabermos quem são essas pessoas. Algumas pessoas estão familiarizadas, mas não é o geral, né? A grande maioria não sabe. Então, tudo que é relevante sobre a pessoa, que pode ajudar a entender por que ela pensava aquilo e por que ela escreveu aquilo num texto de filosofia, será passado nessas aulas agora introdutórias. A aula de hoje, né, ela seguirá, né, uma sequência cronológica por, por tempo de vida, né, com quem nasceu antes. Então, a aula de hoje será sobre o mais antigo deste ano, dos cinco, que é o Thomas Hobbes, né, que escreve o Leviatã, então. É isso que nós falaremos nessa aula com vocês agora. Eu sou o professor Johnny e nós estamos dando início aqui no nosso canal Filosofia, a nossa primeira aula do ano de Thomas Hobbes, que é o Leviatã lá, o trecho, a parte que vocês precisam ler, e o texto do Hobbes, que é o mais difícil de encontrar, porque tem uma exigência de ano lá, fala do ano de 1988, né? O que que eu fiz? Eu tinha algumas edições da coleção Os Pensadores, né, do Thomas Hobbes. E eu comprei esse especificamente, né? São minhas ferramentas de trabalho, então para mim é muito ganho adquirir mais obras, mesmo sendo o mesmo texto. Eu digitei ele, né? Uma forma de ler e de estudar também, eu faço isso todos os dias, então é super natural. E eu formatei ele da mesma maneira que eu sempre fiz, né, no passado, né? Como agora, para quem não viu, é o primeiro do ano, mas eu seguirão o mesmo padrão. É um padrão fácil de ler. E eu estou dando a vocês de presente o texto do Hobbes, né, da editora Nova Cultural, né, tem um errinho no gabarito lá no edital, desculpem, no edital, que fala Abril Cultural, não é, né, ela ainda existe Abril Cultural, porém, né, ela foi editada pela Nova Cultural, que é a mesma, mas já estava mudada. Então você nunca vai encontrar pelo nome Abril Cultural, né, em 1988 ela só vai ter pela editora Nova Cultural, que é um galinho, um galo preto, de lado. E Abril Cultural é uma arvorezinha verde, o logotipo. Né? Até hoje existe, não é essa. Então, esse é um erro de edital. Né? Eu estou dando para vocês o texto correto, exatamente com as mesmas divisões de parágrafos, as mesmas palavras, o mesmo tradutor, a mesma tradutora. E não tem notas de rodapé, né? Se tivesse, elas estariam lá, como terá nos que tem, né? Nos que parecem notas de rodapé. E todas as palavras em itálico, que estão em itálico no texto original do Thomas Hobbes, elas também estão em itálico. E a única formatação que tem nesse texto de especial. Então vamos lá dar início à nossa aula. Então vamos lá, amigos. Então, aqui está o nosso filósofo do momento, que é o Thomas Hobbes, né? Esse filósofo, ele está na escuridão, ele parece que ele está nas sombras, né? E combina com o fundo, né? Todo escuro, né? Realmente a foto é assim mesmo, muito escura, né? Mas esse é o Thomas Hobbes, né? A grande obra da vida do Hobbes é o Leviatã, né? Ele escreveu bastante coisas. É uma obra política, mas ela não é somente uma obra política. É uma obra, ela é completa, entre aspas, porque nada é completo na vida, assim, mas é porque ele fala desde de quem eu sou, do que é ser pessoa, ser humano. E ele parte a partir daí e vai muito como se fosse em cada degrau da escada, cada andar do prédio, né? Cada fileira de tijolo no muro. Ele vai indo é, didaticamente, paulatinamente, ele vai passo a passo, né? Ele começa com a ideia de como que nós, eu, você, como que nós interpretamos as coisas, como nós aprendemos as coisas. Como sabemos que a mão tem cinco dedos? Como sabemos que é uma faixa da cor preta, a letra azul? Né? E ele diz, né, é melhor repetir, sobrar, do que faltar. Né? Que nós aprendemos coisas pelos sentidos, porque eu vi. Né? Ele segue muito do racionalismo de Descartes, porém,
ele não concorda que a gente nasce sabendo. Ele diz que, o Descartes ele fala isso, ele é inata, né? A gente reconhece, segundo o Descartes. O que diz o Hobbes é que a gente não teria como saber que o azul é azul se a gente não visse ele, né? Somente quem viu é que vai saber o que é isso. Então, ele associa o azul claro com o escuro, com o azul petróleo, com o azul turquesa, e aí vai, por exemplo. Então, precisamos entender o pensamento dele. E o texto desse ano, desse capítulo 1 até o 5, é da parte do homem. Fala sobre o homem, o nome é do homem, né? É sobre o homem, a respeito do homem, né? Do ser humano, é isso que ele quer dizer. Ele está falando como funciona o nosso aprendizado. Então ele não está entrando na parte da nossa relação, eu e você. Então, na nossa relação maior ainda, então mais abrangente, seria a relação com o povo da cidade ou do país, ou do mundo, a política no geral. Ele não está nessa parte, que na ideia dele é o absolutismo lá, que é a ideia de um governante dominando absolutamente todo mundo, né? Não, ninguém pode fazer nada por vontade própria, a não ser que o governante pense. O que ele mandar é o certo e é o melhor, né? Isso se chama absolutismo. Ele não está nessa parte, né? É muito bom saber isso do Hobbes, né? Ele vai chegar nisso, só que tem uma coisa que é precioso no Thomas Hobbes. Assim, muita gente gosta do Hobbes, muita gente detesta ele de longe, Deus o livre, isso aí que ele está falando. Só que tem uma coisa muito boa no Hobbes, ele escreve muito bem. Então, você lendo sobre como que a gente aprende que o verde é verde, da planta, você consegue entender, tipo, muito fácil. Tipo, você conseguiria fazer isso sozinho. E eu dando o texto para você, e você lendo lá o texto, você vai perceber que você consegue lidar. E é isso que eu estou fazendo aqui hoje para vocês. Então, mas antes eu vou mostrar quem ele é, né? Quem ele é, para vocês terem uma ideia de quem ele é, quando ele viveu, o que ele viu da vida, o que ele passou, onde que ele morava e tal. Coisas que vocês são relevantes saber sobre essa pessoa para você se tornar um passo, um modo de dizer, mais próximo do Thomas Hobbes para entender por que ele escreveu, dentre suas obras, a maior de todas, que é o Leviatã. O primeiro dado que precisamos levar em consideração é que ele pertence a esse grupo aqui, da filosofia moderna. A filosofia moderna, isso pode ser útil para qualquer ponto. Para a questão focada no Hobbes. Para a segunda fase, para a redação, para o Enem e qualquer outro tipo de questão e até mesmo para o ensino médio. A filosofia moderna, ela vai do século XV ao século XVIII. Mas ela é dividida em 3 grupos. O primeiro grupo chama-se Filosofia do Renascimento. O último grupo chama-se Iluminismo. E o grupo do meio chama-se Filosofia Moderna. Uai, mas a mesma coisa? Tipo, Filosofia Moderna? Sim, mesmo nome. Então, como eu posso diferenciar uma da outra? Pela data. A Filosofia Moderna geral é do século XV ao XVIII, incluindo o Renascimento e o Iluminismo. E tem a Filosofia Moderna do século XVII. Essa filosofia é a do Hobbes. Então, essa é a razão. A filosofia moderna, ela é a ideia justamente quando surge o Renascimento. Começa aqui, no Renascimento, que vai do século XV até o XVI. É a época justamente, né, dos grandes filósofos como Maquiavel, Francis Bacon, Galileu, e também dos grandes gênios como Leonardo da Vinci, aqui com o desenho do Homem Vitruviano e algumas das suas invenções, pelo menos projetos, né, que não dá para dizer que foram criados, porque nem todos a gente pode ver, né? A gente vê isso no filme, né, no jogo de videogame Assassin's Creed 2, né, onde o próprio Leonardo, ainda jovem, dá essas invenções para o Ezio Auditore, que é o maior dos assassinos lá dos 17 jogos da série Assassin's Creed. Depois, no século XVII, que é o que nos interessa. Então, qual filosofia moderna está falando? A toda ela ou só do século XVII? Ah, só do século XVII. Ah, tá bom, obrigado. Qual filosofia moderna está falando? A toda ela ou só do século XVII? Não, toda ela. Ah, então tá bom, obrigado. Então ficou claro. Então, precisa saber, tá bom? Então, no século XVII é uma era em que a ciência já estava
consolidada. Apesar da igreja continuar tentando combater ela, né, ela fez isso demais nos 2 séculos anteriores. No Renascimento matou muita gente. A Inquisição, de fato, ela se acirrou como nunca no Renascimento. E ainda estava acontecendo aqui na modernidade, na idade moderna, no pensamento moderno, na filosofia moderna. É uma era de ciência no qual, por exemplo, pode ser muito bem representado por esse quadro aqui, que é a aula de anatomia do Dr. Tulpe. E onde o que ele está fazendo aqui seria muito mal visto pelos medievais. Seria visto como um ato de bruxaria. Né? Estou falando sim de Harry Potter, porque, né, o Harry Potter, a palavra bruxo está errada. A palavra bruxo significa aquele que vendeu a alma para o diabo para conseguir poder. Porque ele é egoísta. O que o Harry Potter não é diabo, é como The Witcher. Tá lá o nome. Mas esse nome foi traduzido do polonês, o jogo, que tem a série. A tradução do polonês, o sentido para eles era o mago. O mago é superior ao mal. Agora o bruxo não, ele é escravo do mal. Se você pegar o Harry Potter e entender na etimologia da palavra, os bruxos são aqueles lá que vestem aquela roupa preta que no final estão lutando contra o povo de Hogwarts. Lá os estudantes crescidos e agora já magos. Porém, eles ficam repetindo a palavra bruxo, bruxo, bruxo o tempo todo. Até onde eu pude saber, no texto original em inglês, na língua inglesa, o nome não era bruxo, era wizard, que significa mago. É muito diferente. Né? É a mesma coisa que confundir um bandido e um herói. É uma coisa. Então, ela realmente está errado aí, é uma coisa assim até irresponsável que está sendo feita ali. Então, essa é o período do Hobbes. Né? E o Hobbes, ele fala de ciência, sim, ele fala não tanto como um cientista, mas ele fala que o homem, nós, ele aqui, é uma máquina. Ele é mecanicista. E aí tem um terceiro tempo, né, na filosofia moderna, que é o iluminismo, que é a filosofia do século XVIII, a era das luzes, iluminar ali, né, a idade da razão, nesse sentido de iluminar, que foi quando ocorreu, né, as grandes revoluções, como a independência dos Estados Unidos, e a mais icônica, né, que marcou, até dividiu o divisor de águas ali da história, que é a Revolução Francesa. Que foi em 1789 a tomada da Bastilha, que marca esse momento aí, que a partir desse ano não estamos mais na modernidade, e sim na contemporaneidade. Não estamos mais na filosofia moderna, e sim na filosofia contemporânea. Então deixa-se para trás a idade moderna e entra-se agora na idade contemporânea, que tem o pensamento contemporâneo, do qual o Hobbes pertence a um século antes, que foi no século XVIII, ele é do XVII. E o Hobbes, então, né, aqui, o Thomas Hobbes, nascido no ano de 1588, né, falecido no ano de 1679. Né? Ele nasceu e viveu na Inglaterra e ele faleceu aos 91 anos de idade. Teve uma longa vida, o Hobbes. Quanto mais a gente volta no tempo, mais raro pessoas são tão longevas. Né? Então não era comum alguém na época do Hobbes viver tanto assim. O texto do Hobbes é esse aqui. A coleção dos Pensadores não é famosa por essa capa. Ela é famosa por uma capa azul escura, toda decorada de dourado. Ela é linda. Assim, se você digitar os Pensadores no Google, é a primeira de cima lá. Ela é bonita mesmo. Assim, até quem não gosta fala, nossa, esse livro é bonito. E tal. Mas a edição específica do Hobbes, Thomas, Leviatã, capítulos 1 ao 5, não está escrito isso lá, mas eu posso lhe garantir que é isso, né? Que é da primeira parte que tem o subtítulo do Homem, né? Da coleção dos Pensadores, né? De São Paulo, não é da Abril Cultural, né? É a mesma editora, porém o nome nesse momento tinha mudado para Nova Cultural, tanto que você consegue ver aqui em preto aqui no cantinho, aqui embaixo aqui, né? E está escrito lá, eu corrigi lá. E essa é que foi publicada do ano de 1978. Se você tivesse uma coleção dos Pensadores da Abril Cultural e esse aqui junto, pode colocar junto na prateleira, porque ele faz parte sim da coleção. Não é outra editora, porém a editora mudou de nome. Só que acontece, se você procurasse esse texto pela palavra Abril Cultural, você não ia achar. Você não ia achar essa, ia cair em outros textos. Tem um monte, tem uns montes, inclusive da coleção dos Pensadores na internet, mas não esse. Esse é muito difícil de achar. Por isso, o que eu fiz? Eu comprei ele para mim, ou seja, eu enriqueci um pouquinho mais
a minha coleção, a minha biblioteca, e eu peguei essa parte, digitei ela, copiei ela todinha, né? Eu fiz questão, porque eu gosto muito de fazer isso, e tal, e estou dando de presente para vocês. Vocês podem baixar essa obra aqui embaixo. No, na primeira linha aqui até tem descrição do vídeo, alguma coisa ali, mas já para facilitar mesmo a vida de todo mundo, a intenção é essa mesmo, é facilitar. Né? Tá ali o link, né? Clicando ali você vai cair no Google Drive lá, tá público, pode pegar, ela é sua, é presente para você. Pode fazer o que você quiser com ela, né? Pode ler, pode, sei lá, passar para as pessoas, ajudar os outros. Quanto mais ajudar, melhor, sabe? O que você puder fazer aí, ajuda as pessoas. Quanto mais bem você fizer, mais o mundo é um espelho, mais bem voltará. É como se você fosse uma fogueira. Se você fosse uma fogueira, quanto mais calor e luz você irradiar, mais o espelho vai voltar para a fogueira. Agora pense no mundo como um espelho. Se você emitir o mal vai voltar. Veja, tem muitas pessoas que têm suas várias religiões, a diversidade humana aí. Mas pensando numa coisa que muita gente já pensa até que faz muito sentido, que é uma das coisas fundamentais do cristianismo, quando você pensa, por exemplo, no que teria dito Jesus. A boca fala do que está cheio o coração. Tanto fala como faz. Falar é um ato. Se você está falando mal, é porque você é cheio de mal. Se você está falando bem, é porque você está cheio disso, de bondade, de amor dentro de si. Você vai colher aquilo que você planta. Só que não apenas isso. Você vai engolir o que você plantou. E você vai ter que descer goela abaixo, mesmo que seja veneno ou espinho. E se você plantou a discórdia e a guerra e a maldade, é isso que você vai colher. Se você plantou a ajuda, se você plantou a bondade, isso voltará para você. Tá bom? Então tá, essa é a capa do livro para você gostar. A capa não é importante, o que é importante é o texto, mas só para você saber que é essa capa aqui, então é muito fácil você acabar se confundindo com o outro. Mas e quando eu ver outra edição com o mesmo tradutor lá? Seria uma coisa que eu posso usar? Tá, até pode, mas tem um problema. Por que elas mandaram por essa então? Será que não tem uma diferença numa vírgula? Não uma que seja como portanto, vírgula, não sei o quê, não uma coisa que seja corrigida aos padrões atuais, mas uma coisa que mude o sentido da palavra. Ou se tiver um parágrafo faltando, ou um parágrafo inserido que não estava originalmente lá, que foi corrigido em edições posteriores, e essa seria a que a Federal escolheu. Eles não escolheram isso à toa. Eles escolheram porque tem uma razão para isso. O fato deles terem errado o nome da Abril por Nova ali, do edital que acontece, não significa que então, só porque o está errado, está tudo errado. Porque está tudo certo. Foi apenas essa palavra que está errada, né? Que está aqui para vocês. Está resolvido, não precisa se preocupar com isso então. O resto está certinho e o que tiver lá eu falo para vocês, não se preocupe, tá bom? Então tá. Vamos entrar então na filosofia moderna do século XVII, que é justamente a era da ciência, aí aparecendo então, do Leviatã, né, do Thomas Hobbes. Quem era o Thomas Hobbes? Né? O Hobbes, ele foi um matemático. Ele foi um teórico político e também ele foi um filósofo inglês, né, e autor do Leviatã, que é a grande obra dele, e também do Cidadão. Né? O Leviatã é de 1651 e o Cidadão é de 1642. Né? A grande obra dele é o Leviatã, e o Cidadão também considerado uma das suas grandes obras da vida. Porém, o Leviatã é a primeira da lista em importância no mundo. O Thomas Hobbes, ele foi a primeira pessoa a falar de uma coisa que vai ser muito falada posteriormente, depois do Hobbes, que é o contrato social. O contrato social, que é a nossa relação de vida. Por exemplo, hoje nós vivemos no Brasil numa república que se diz democrática, por exemplo. Tá, vamos lá. Nesse sentido, é um contrato social que está rolando entre nós. Por mais que a gente não fale essa palavra. Porque depois do Hobbes vai falar disso bastante o John Locke, que também é inglês, e depois do Locke, que justamente ele é contrário. Então eu já vi pessoas emendando Locke e Hobbes, e isso é grave porque eles são opostos. Né? Não dá para fazer isso. Isso é manipulação. A filosofia é muito fácil usar ela
para manipular as pessoas, né? Hitler fez isso. Não pode, sabe? Isso é muito grave, né? O Hobbes, o Maquiavel, o John Locke são muito usados, né? O Adam Smith são muito usados para manipular pessoas, né? Não dá para confiar, sabe? Realmente essa pessoa não tem conhecimento filosófico, não tem conhecimento, propriedade para estar falando uma coisa dessas, né? Isso é grave, isso pode criar sérios danos ao resultado final, né? Essa tentativa de tentar ser disciplinar, cara, o que está acontecendo não é isso, o que está acontecendo é que está se metendo onde não sabe, né? Sendo curto, né? E claro, né? Se grosso, tudo bem, mas é verdade, é o que está acontecendo, né? Então, você precisa de cada macaco no seu galho e muitas vezes não é o que acontece, sabe? Então, isso é muito sério. E também do estado de natureza. O estado de natureza foi uma coisa dita pelo Thomas Hobbes, na qual ele diz que o bicho-homem nasce mal e só fica bom porque ele é obrigado pela lei. E isso antes ou depois da lei existir ou não, só é bom eu com você, você comigo, porque a gente tem uma vantagem nisso. Até o momento em que não tiver mais vantagem. Aí é certeza que a gente vai trair o outro. Ou seja, pro Hobbes, o homem é um filho da puta. Né? Tipo, você deve conhecer pessoas que faz isso. O que já fez isso, né? Filha da putagem. É exatamente o que o Hobbes fala. O Hobbes fala que todo mundo é filho da puta. Né? Cara, mas tá certo isso daí? Cara, a questão não é que tá certo. A questão é que o Hobbes diz isso no texto ao longo do desenvolvimento da Leviatã. Só que o Locke não concorda com isso. Ele acha que a lei é necessária. Porém, o homem tem direito à liberdade. O Hobbes quer tirar a liberdade do homem. E isso não... Uma pessoa hobbesiana, é um fascista. É um fascista. E é diferente do Jean-Jacques Rousseau, que é absurdo alguém que vai falar que o homem é francês, ele é suíço, né? O Jean-Jacques Rousseau diz que o homem, no seu estado de natureza, é bom, mas acontecem coisas na vida, como, sei lá, matar a mãe da pessoa, deixar a pessoa morrendo de fome por meses, que faz com que a pessoa acabe se revoltando e se torne o que nós chamamos hoje, agora, olhando ali para a pessoa, de mal. Até o próprio Mal, que critica o Rousseau e apoia Hobbes, ele também foi vítima, segundo o Rousseau, disso. E o Rousseau está falando diretamente porque ele está preocupado com quem está acreditando no Hobbes lá. Até no tempo do Hobbes, em vida, na longa vida, até 91 anos que ele teve, existiu o movimento anti-hobbesiano, que até hoje existe o movimento antifascista, anti-absolutismo, né, que não prega a liberdade do homem. Né? Não adianta você também falar a palavra liberdade, mas no fundo não é ser isso. Né? Você está enganando as pessoas usando, sei lá, tipo, ideologias, né? Tudo é uma ideologia. A forma de pensar é uma ideologia. O que o Hobbes fala é uma ideologia. Ou usando religiões. Religiões que no fundo pregariam um amor, perdão, uma paz, para fazer guerra ou obrigar o homem e dizendo que alguém é melhor do que o outro. Né? E o nome disso é fascismo. O nome disso é crime. Isso é crime. É crime pelo Tribunal de Haia. Foi feito depois da Segunda Guerra Mundial na Holanda. Fascismo não pode ser feito. Esse é crime internacional. É proibido. Foi feito para que nunca mais o que aconteceu, as atrocidades, que aconteceram algumas vezes, mas as atrocidades feitas na Segunda Guerra Mundial nunca mais se repetissem. Não é uma garantia disso, mas é uma tentativa mais forte que teve de nunca mais se repetir. E ainda hoje a gente difundindo isso. Alguém no canto dele, na casa dele, fazendo isso é uma coisa. O problema é se essa pessoa está por aí, solta, falando desse tipo de coisa. Ou, por exemplo, num lugar onde é dado a ela poder de voz, de ser ouvida. Numa aula. É muito sério. Isso é muito sério, é grave. Você está criando ou inimigos seus ou pequenos fascistas. Você está difundindo essa ideologia maquiada com outra coisa. Para Hobbes, no estado natural, embora alguns homens possam ser mais fortes fisicamente
ou mais inteligentes do que outros, nenhum se ergue tão acima dos demais de forma a ser isento do medo de que um outro homem possa lhe fazer o mal. Então, por Hobbes, a gente vive com medo o tempo todo. É por isso que eu tenho chave. É por isso que eu tenho senha. É por isso que eu ando armado. Por exemplo, não ando armado, mas é um exemplo. Porque está com medo. Estar armado é a prova do medo. É a prova do medo. É por isso que... Por mostrar poder. Mas por que mostrar poder? Por que você anda todo valente, com o peito inchado e com a cabeça erguida? Porque você quer mostrar poder. É isso que está acontecendo. E o Hobbes, em nenhum momento ele defende que não é isso. Você vê claramente no texto que é exatamente a posição dele. Por isso, cada um de nós tem o direito a tudo. E, uma vez que todas as coisas são escassas, não tem tudo para todo mundo. Existe uma constante guerra de todos contra todos. Bellum omnia hominis. Em latim, a guerra de todos contra todos. E para evitar isso, só tem um jeito, o Leviatã. Segundo Hobbes, ele tem a solução. O Hobbes é um satanista, um homem do mal. Não. Ele está tentando ajudar. Você lê no texto, você percebe que ele está tentando realmente achar uma solução. Só que ele passa do limite da liberdade. Uma coisa que não vai rolar, não se difundiu. Né? A gente vê como isso está errado, isso é grave. Se você disser que isso está certo, então você está dizendo que a Alemanha nazista está certa. Porque é exatamente o que aconteceu aqui. Bom, no entanto, os homens, as pessoas, têm um desejo, que é também um interesse próprio. Comer, viver, sei lá, conquistar alguma coisa, um objeto, alguém. E um deles é acabar com a guerra. E por isso forma a sociedade através de um contrato social. Para que não haja essa guerra eterna, essa bellum omnia hominis, a guerra de todos contra todos. Então o contrato social é a solução. Mas qual delas? O absolutismo. De acordo com Hobbes, tal sociedade necessita de uma autoridade a qual todos os membros devem render o suficiente da sua liberdade natural, que você, bebê, nasceu. De forma que a autoridade dessa figura soberana, né, possa assegurar a você, a mim e a todos nós a paz interna, aqui dentro desta casa, aqui dentro desta cidade, desse estado, desse país, desse planeta. E a defesa comum. Então, nesse mundo, nada acontecerá com ninguém, desde que você dê toda a sua liberdade para o Leviatã. A palavra Leviatã significa baleia. É isso que significa, é o Senhor dos Mares. E Leviatã foi muito mal interpretado, porque a palavra Leviatã foi interpretada muitas vezes como sendo um dos nomes para um dos demônios. E não é disso, não é um culto a diabo, nada disso que o Hobbes está fazendo aqui. Porém, é bom saber, né? Porque uma hora aparece e a gente vai, tá, e agora, como é que faz? Né? Então, sim, de fato, o Leviatã é um dos nomes de demônio, sim, só que não é isso que o Hobbes está falando, ele está falando da baleia. Ele está falando que a baleia é o chefe dos mares e onde ela está tem ordem, ela protege todo mundo e desde que façam o que é certo. Tá, mas quem vai estar o que é certo? Né? Daí parece que o Hobbes ele meio que está ali colocando e dizendo que certo é isso, errado é aquilo, mas esse poder passará para o rei, né? E quem seria esse soberano? Quem se acha que vai ser o soberano na Inglaterra monárquica, né? É óbvio que ele está puxando o saco do rei, né? Então, mas ele acha que está certo, ele realmente acha que está, ele realmente acredita nisso, né? Lendo o texto você vê que ele realmente acredita no que ele está falando. Esse soberano, o Leviatã, quer seja um monarca, né? Quer seja, claro que é o rei, né? Ou uma assembleia, né? Que pode até mesmo ser composta por todos, e em caso seria uma democracia, então, né? Só que nunca vai dar certo, porque as pessoas vão sempre brigar, né? Deveria ser o Leviatã, né? Então ele está dizendo que poderia, mas não rola. Tipo, ele até fala, oh meu Deus, como ele é aberto, como ele é uma pessoa que ele está aberto a possibilidades. Sim, ele está dizendo isso, ele diz isso.
Só que o problema é que, ao mesmo tempo, ele diz que não funciona, que não tem como, que no final das contas ele conclui que tem que ser um só, né? Uma autoridade inquestionável. Agora diga pra mim, você aceitaria isso? Que alguém mandasse em você e você não tivesse a mínima chance de poder questionar? É isso que ele está falando. É exatamente o que aconteceu na Alemanha de Hitler, quando eles eram obrigados a chamar Hitler de Führer, líder. Você gostaria de fazer isso? Porque eu conheço gente que faz isso. Bom, ahn, a teoria política, nossa relação política, isso, do Leviatã mantém no essencial as ideias das duas obras anteriores, os elementos da lei e do cidadão, em que o Hobbes tratou da questão das relações entre a igreja e o Estado. Aqui é uma coisa muito séria, porque a religião não deve interferir na política. E esse é o motivo muito grande da Federal volte e meia lançar a mão do Hobbes. Colocar o Hobbes no edital. A religião não deve se meter nas questões de Estado. Porque o que vai acontecer, por exemplo, de mais grave, é o que está acontecendo, por exemplo, na guerra da faixa de Gaza. De você misturar a religião com a política. A religião que cuide das coisas da religião. E a política que cuide das nossas questões práticas da vida, da justiça. No caso da política, ser justa e honesta, não corrupta, é claro. Né? Mas a separação entre igreja e Estado, né, é uma coisa que nunca foi aceita depois do Hobbes. Isso é uma loucura, a não ser por ditadores e psicopatas. Então, precisa separar a igreja do Estado. Então, você não pode interferir e usar a religião como método para ter vantagem política. Isso é muito errado. Né? E o Hobbes faz isso. Thomas Hobbes defendia a ideia segundo a qual os homens só podem viver em paz se concordarem em submeter-se a um poder absoluto e centralizado. Isso não é uma forma muito bonitinha de falar para você aceitar uma ditadura? É exatamente isso. É exatamente isso que o Hobbes fala. O Estado, nossa, parece que ele fala, meu Deus, tá grande lá, ó, negrito, né? O Estado, como se fosse tipo cara, tipo Deus. O Estado não pode estar sujeito às leis por ele criada, por isso seria infringir sua soberania. O Estado pode fazer o que ele quiser. Então, se o Estado quiser me matar, ele pode? Sim. Ah, cara, isso daí é demais. Cara, Hitler fez isso. Mussolini fez isso. O nome disso é fascismo. Não era o nome nessa época ainda. Mas não é diferente do que está acontecendo aqui. Para ele, o Hobbes, a igreja cristã, não o judeu, o muçulmano, o budista, o ateu. A igreja cristã e o Estado formavam o mesmo corpo. Tá aí o problema. Tá aí um deles, né? Um dos graves problemas. Encabeçado pelo monarca, que teria o direito de interpretar as escrituras. O quê? A Bíblia? Aham. Decidir questões religiosas e presidir o culto. Tem mais essa, então? Tipo, o homem ser tipo Papa. O cara é tudo, assim, é mais poderoso que o Papa. É o Papa da Idade Média. É isso aí. É um chefe de toda a Europa, né, que era chamado de cristandade, né? Mesmo contando com as suas revoltas, eram os criminosos daí, né? Eles chamavam de pessoas... Eles menosprezavam, assim, tipo, totalmente, assim. A igreja é super racista, assim, super... ideologicamente super seletiva. Se desfaz mesmo das pessoas. Nesse sentido, critica a livre interpretação da Bíblia na Reforma Protestante. Ele critica a interpretação livre da Bíblia por Martin Luther, traduzido no português para Martinho Lutero. João Calvino, traduzido, né? João Calvino, no suíço, Jan Calvin. Mas ele não critica. Ele não critica a interpretação inglesa. Essa não tem problema.
por, de certa forma, enfraquecer o monarca. Para ele, só o que interessa é proteger o rei. É igualzinho ao jogo de xadrez. O jogo de xadrez é o jogo do Hobbes. O que interessa é proteger o rei. Peão, que se for do peão. Digamos que o peão seja eu ou você. Tá, o seu pai, sua mãe. Tipo, daí foda-se. Infelizmente. É isso que ele tá falando. Ah, um desenho do Hobbes um pouco mais jovem. É uma xilogravura isso daí. O Hobbes argumenta que só podemos conhecer algo do mundo exterior a partir de impressões sensoriais que temos do mundo exterior. Só existe os meus sentidos, o que os meus sentidos percebem. Se eu não vejo, se eu não sinto, se eu não escuto, não tem. Você está inventando isso daí. Essa filosofia é vista como uma tentativa de embasar a teoria corrente de uma formação social puramente no fato das impressões sensoriais em si, a partir da tese de que as impressões dos sentidos sensoriais são suficientes para o bicho-homem, o ser humano, agir no sentido de preservar sua própria vida. Então, as provas que o Hobbes procura são as provas materiais, as provas que você está vendo, que você ouve, que você ouviu, pode estar enganado por alguma ilusão, porque interpretou errado, mas vai lá olhar e pelos sentidos você vai ver que não era bem aquilo que você tinha visto à primeira vista. Mas a comprovação da verdade é pelos olhos, é pelo tato, é pelo olfato, é pela audição. A partir desse imperativo, que é o que dominaria todo o comportamento do certo e do errado e do julgamento, o Hobbes constrói toda a sua filosofia política. Segundo Hobbes, o ser humano não nasce livre, pois somente podemos nos considerar realmente livres quando somos capazes de avaliar as consequências, boas ou mais, das nossas ações. E ele diria que você, não é. Tá, mas ele nem me conhece. Pois é. Ele não conhecia todo mundo que morava na Inglaterra. Não dava? Ou ele conhecia? Cara, quem conhece? Hobbes ainda escreveu muitos outros livros falando sobre filosofia política e outros assuntos, oferecendo uma descrição da natureza humana como cooperação e interesse próprio, dizendo que o ser humano só age por interesse. Quem é que fala isso? A típica pessoa que é assim. A árvore é conhecida pelos seus frutos. A boca fala do que está cheio, o coração transborda. Se você fala que o ser humano é interesseiro, é porque você é interesseiro. Se você escutou alguém falando isso, é porque essa pessoa é. Não quer dizer que todo mundo é assim. O problema é se uma pessoa vulnerável acredita nela. Vulnerável intelectualmente. Às vezes não teve a maturidade ainda de idade para conseguir filtrar. Não chegou ainda na sua conclusão. Não concluiu ainda a sua formação física, talvez falte alguns meses, apesar de nunca mudar, né? Mas psíquica e emocional, psicológica. Ou seja, então, foi contemporâneo do Descartes, o Hobbes, e escreveu uma resposta para ele, né, da obra Meditações, né, sobre a filosofia primeira ou metafísica, né, que é o estudo de tudo como uma coisa só, né, nada a ver com poderes sobrenaturais de Harry Potter, né? Desculpa, Doutor Estranho, mas o senhor está totalmente errado, né, em fazer sanduíche metafísico pro Wong, né? E desse último, né? Então ele criticou muito o Descartes, que por acaso era o filósofo do ano passado, né, com Meditações, né, o discurso sobre o método, né? O Descartes, ele nasceu em 1596, ele morreu em 1650 e ele viveu apenas até os 53 anos. Ele morreu de pneumonia,
né? E ele era francês, né? Entre as pessoas mais importantes da história da filosofia, o Descartes está entre elas, né? Os mais importantes são, né, três gregos, né? Sócrates, Platão, Aristóteles. Um francês, Descartes, e mais os outros quatro, né, por acaso são alemães, que é o Kant, o Hegel, o Nietzsche e o Heidegger. Essas são as pessoas que mais mudaram o mundo filosoficamente falando. As outras orbitavam. O próprio Hobbes, ele é uma lua em volta da Terra, que é o Descartes. Se o Hobbes é uma Terra, então o Descartes é o Sol. Mesmo se for para falar mal, não importa. Contextos. Nascido em 1588 na Inglaterra dos Tudors, Thomas Hobbes foi influenciado pela reforma anglicana. O que é isso? O anglicanismo. Do rei Henrique VIII, que queria casar, queria separar, não podia, o Papa não deixou. E aí ele fez a própria Bíblia dele, a tradução dele lá, que é a Bíblia do rei James, e tal, e ele fez a própria religião dele, o anglicanismo. Ah, então essa pode. Mas o alemão lá, Martin Luther, e nem o suíço John Calvin não podem, mas esse que pode. Claro, ele é o rei. Porque ele tá puxando o saco. Ele tá puxando o saco, é isso que ele tá fazendo. A cisão, o rompimento entre a Igreja Católica fez com que a Espanha interviesse nos assuntos ingleses, enviando a Invencível Armada espanhola, fato que mais tarde seria relatado por Hobbes em sua autobiografia e que teria grande influência sobre a obra do Hobbes, né, sua obra. No século XVII foi de grande importância para a Inglaterra, pois marca o começo do expansionismo colonialista ultramarino inglês, com a fundação de Jamestown, a primeira colônia inglesa nas Américas, no ano de 1607. Então, é nessa época em que o Hobbes viveu aí. É lógico que a ideia dele era mandar essa ditadura aí, esse fascismo dele, que não tinha esse nome ainda, era absolutismo para todos os cantos da Terra. É também no século XVII que são lançadas as bases do capitalismo industrial na Inglaterra, lá mais ou menos na metade, lá por 1750. Com a Revolução Gloriosa, já na década de 80, no século XVII. Aí acontece lá, então, um processo que dura umas décadas, tal, se consolida de vez. E no século seguinte, no XIX, se espalha pela Europa, França, Alemanha, até pelos Estados Unidos. Bom, aí durante esse período que a Marinha Inglesa irá se consolidar como a maior e mais bem equipada marinha do mundo, só perdendo a posição para os Estados Unidos no pós-Segunda Guerra Mundial, quando a frota inglesa foi dizimada pelos alemães nazistas, né, e não teve guerra no território norte-americano, nos Estados Unidos. A guerra aconteceu na Europa, né, e teve o ataque no Havaí, que é muito controverso, né? Há muitas pessoas que dizem que não foi bem um ataque exatamente direto do Japão, mas foi uma armadilha, fazendo que o Japão não tivesse opção para que ele atacasse lá, para que pudessem reagir e ter uma desculpa para entrar na guerra. Né? Então, mas isso é muito controverso, não é o caso, né? Mas é muito controverso realmente o que se falam por aí. Cuidem com pessoas que garantem coisas demais, assim, porque isso acontece muito e acaba levando a má interpretação, né? Faz muitos anos que eu trabalho com isso e eu cansei de ver pessoas manipulando, né? Principalmente alunos, assim, né? É uma coisa muito grave isso, sabe? Tipo, é preocupante, é revoltante e sinto muito, mas até dá um pouco de dó, sabe? E isso acontece, sabe? Existem pessoas de muito má índole que fazem isso. A poderosa Marinha, né, irá contribuir para o acúmulo de capitais, que irá financiar o expansionismo colonial e mais tarde o expansionismo industrial inglês. Ou seja, o que interessa é a minha grana, o resto que se dane, né? É isso que esse tipo de pessoa acaba pensando, né? Esse quadro, né, o nome dele é a Batalha de Marston Moor, né, de 1644, marca uma vitória decisiva, né, das forças parlamentares, né, inglesas durante a Guerra Civil,
inglesa. Né? O Hobbes viveu essa guerra, né? Então ele viu todo tipo de atrocidade. Foi aí que ele veio com essa ideia de que o homem é mau por natureza e de que não dá para deixar ele livre, porque senão ele faz guerra. Né? Ele faz guerra de fato mesmo, de se matar mesmo, que é o que está acontecendo na minha frente aqui, no caso do quadro aqui e tal. Essa pintura foi pintada, né, por John Barker em 1811, né, até 1886. Ele levou a vida pintando isso aqui, então. É, o Barker, né, foi o tempo de vida dele, que ele teve. O século XVII na Europa continental é um marco do absolutismo monárquico, representado na Inglaterra pela Reforma Inglesa, tendo sido seu expoente máximo o Luís XIV da França. Meu Deus, eu olho para esse homem e eu penso cada coisa. Ai, porque minha roupa, Luís XIV, ai, móvel, não sei o que, Luís XIV. Cara, acho muita frescura. O Rei Sol. Né? Se achava, e o filho dele piorou ainda. Meu Deus do céu. Tá, que ficou famoso pela frase L'estat c'est moi, né? O Estado sou eu. Né? É exatamente isso que o Hobbes está falando, né? Isso que era totalmente contra os franceses, né? É bem típico de alguém assim inclinado ao Hobbes, né? Ao fascismo, atacar os franceses dessa forma, né? Atacar os franceses porque, né, você vê que no francês, foi na França que ocorreu a Revolução Francesa. Foi na França que ocorreu a redação dos direitos do homem e do cidadão, que seria a base dos direitos humanos. Né? Foi lá na França. Né? Deus abençoe a França. Né? Tem coisas erradas em todo lugar, inclusive na França. Mas foi lá que aconteceu o nascimento do nosso mundo. Não teria iluminismo se não fosse a França. Foi lá que aconteceu isso. Então, o nosso mundo não teria berço. Nós não estaríamos aqui, para o bem ou para o mal, nós não estaríamos aqui. Então, é um ato bem fascista mesmo, atacar um certo povo e falar isso. Dizer, tal povo, tal coisa. Isso é como falasse de gênero. É como se você falasse da questão de raça ou de onde você veio. Isso não pode definir você assim. Você pode ser diferente. Ou você pode não ter culpa de ter vivido numa situação no qual você, até um certo tempo da sua vida, não tinha essa autonomia de perceber que você podia mudar de vida. A filosofia do Barroco se baseava no dualismo existente entre o hedonismo. Hedonismo é aquela pessoa que vive pelo prazer. Né? Só pelo prazer, ela só quer satisfação dos seus prazeres pessoais, dos seus prazeres físicos, não é mesmo, né? De todos os sentidos. Né? E o medo do pecado. Né? Então, como é que faz, né? Você quer prazer, mas não pode. Né? Ou o fervor religioso. Né? Era uma situação muito difícil. Enquanto que a busca pelo essencialmente humano já havia começado no Renascimento. Né? Eles estavam atrasados. Né? Havia o receio do divino sobrenatural que poderia punir o terreno e o transitório. Né? Então Deus podia me punir porque eu andei aprontando um negócio que é melhor não falar o que foi. É mais ou menos por aí. Quando o Hobbes tinha 30 anos de idade e já havia visitado a Europa continental pela primeira vez, uma revolta na Boêmia, na Alemanha, isso, né, daria início à Guerra dos 30 Anos, que, de fato, que irá reforçar para o Hobbes a sua própria visão pessimista acerca da destrutiva natureza humana. A Guerra dos 30 Anos foi uma guerra entre os católicos e os protestantes. Imagine se eu sou protestante e você é católico ou ao contrário. Aí a gente vai lutar e eu falo, em nome de Jesus, eu pego e te enfio a faca na barriga ou ao contrário, ou você faz isso comigo. O que tem de cristão nisso? Na boa. Eu acho que nenhum nem outro cristão ali. E o Hobbes viu essa guerra. Ele não foi o único. E ele achou ainda mais importante ainda que a teoria dele fosse aplicada.
Apenas 12 anos após o início dessa guerra no continente europeu, disputas políticas entre o parlamento e o rei inglês dão início à Guerra Civil na Inglaterra, que perdurará por 10 anos. E é essa guerra que movimenta de vez a cabeça do Hobbes. Não, mas o Hobbes, será que ele sabia tanto assim que, na verdade, guerras sempre aconteceram? Né, hoje nós temos aí cerca de 20 guerras acontecendo. Né, elas não são todas elas noticiadas. Existe uma guerra acontecendo há muito tempo em Myanmar, né, na antiga Birmânia, do lado do Vietnã. Né, ela já vai para uns 70 anos de guerra. E aí acontece o tempo todo, porque lá é uma ditadura. Né, onde é uma ditadura militar dá nisso, é isso que acontece. Aqui é um desenho também do Hobbes, né? Uma pessoa muito importante historicamente, tal, né? Filosofia ali e tal. O Hobbes alegou em sua autobiografia que ao nascer sua mãe teria dado à luz a gêmeos, o Hobbes e o Medo, já que a mãe do Hobbes havia entrado em trabalho de parto prematuro, com medo da Armada Espanhola, a invencível armada que estava prestes a atacar a Inglaterra. Ou seja, ele já se coloca como vítima do mundo. É o contrário. Parece que os hobbesianos pós-Rousseau vão atacar o Rousseau, mas quem está fazendo isso é o Hobbes. Na verdade, ele está fazendo tudo isso porque ele está morrendo de medo. E o valente da história não é o Hobbes, é o Rousseau. O Rousseau que aceita a vida como ela é. E diz que a fonte do mal é a injustiça entre as pessoas, é a desigualdade, que faz com que as pessoas ajam de forma errada. O problema é essa visão do Hobbes aqui. Embora os temas do medo e do seu poder avassalador fossem aparecer mais tarde em suas obras, os primeiros anos de vida de Hobbes foram em grande parte livres de ansiedade. Ele teve uma vida muito boa. O Hobbes não é bem assim também. Ele dramatiza um pouquinho. Né? É típico de gente assim fazer esse tipo de coisa. Né? Seu pai era vigário de Charlton e Westport, né? As cidades próximas de Malmesbury, por isso que ele é chamado também de Thomas Hobbes de Malmesbury. Mas uma disputa com o outro vigário o levou a se mudar para Londres. Né? Ou seja, aí começou os motivos das guerrinhas dele aí, que vai chegar a guerras bem grandes aí no futuro, mas ele nem sabe o que é uma grande guerra, porque ele não viveu a Primeira Guerra, a Segunda Guerra Mundial, e nem pôde estudar sobre elas, porque ela não tinha acontecido. Como resultado, aos 7 anos de idade, Thomas Hobbes ficou na tutela do seu tio Francisco. Hobbes fez seus primeiros estudos em Malmesbury e mais tarde em Westport, onde exibiu seus dotes intelectuais em estudos clássicos. Aos 14 anos de idade, no ano de 1603, seu tio Francisco financiou os seus estudos, permitindo que o Hobbes entrasse no Magdalen Hall, onde predominava o ensino da escolástica. A escolástica é o ensino católico, no qual se ensina a filosofia baseada totalmente no pensamento de Aristóteles. Né? E depois, mais tarde, incorporada, né, o pensamento de Santo Tomás de Aquino, também chamado de tomismo, que é uma interpretação do Tomás de Aquino, que seria santo mais tarde, né, o Santo Tomás de Aquino, da filosofia do Aristóteles, acoplada de uma interpretação da Bíblia que ele não mexeu. Pelo menos ele não fez isso, né? Porque todo mundo mexia na Bíblia à vontade. O Santo Tomás, ele escreveu uma obra nova, né, que é a Suma Teológica, né, uma obra esplêndida, a maior obra da cultura, da história do mundo até então escrita, né, realmente muito grande, né, a última obra que eu vi pessoalmente tinha 18 volumes, né, ela é muito cara, é uma coisa muito valiosa, ela é preciosíssima, né, eu tenho, assim, o desejo e o objetivo concreto, assim, muito forte de um dia poder ter, né, da minha coleção, uma obra dessas, assim. É lógico que não é uma questão de egoísmo, é uma questão de preservar e de poder estudar ali as obras de São Tomás de Aquino, não que eu concorde com elas, né, de inspiração total aristotélica, né, ou seja, a ideia de realidade, a ideia de causa e consequência, a ideia de causalidade, a ideia de matéria difundida em toda a Terra hoje acredita na realidade,
na matéria e na causalidade. Tudo. E isso é apenas uma interpretação filosófica entre muitas outras. É a interpretação do Aristóteles. Se você pegar o Platão, você vai ver que ele é oposto a isso. Totalmente oposto a isso. A palavra realidade nem existia no mundo de Platão. Ela foi criada por Aristóteles. Até o significado que ela quer se referir. Porque a realidade que é dita ali então, ela seria a verdade incontestável. A questão não é que você quer fazer pergunta, pode fazer. Mas a questão é que você vai ter que aceitar um momento que isso é verdade. Né? E isso é totalmente antifilosófico. Isso é o oposto do que filosofia é. Filosofia não é levar uma pessoa para um lugar. Isso é doutrinação. Filosofia é incentivar a pessoa a pensar por ela, mostrando como se faz isso, mesmo que seja oposto do pensamento, que ela vai chegar um dia por si própria. Não é moldando um monte de pessoas, cópias suas. Isso não é diferente do exército, não é diferente de uma linha de produção. Eu sou um ferrenho crítico desse tipo de educação. Mas não mesmo. No qual o Hobbes, no entanto, não demonstrou grande interesse. A escolástica que fez essa padronização do estudo. Sabe, esse negócio de ficar em fileiras na sala de aula é bem coisa da escolástica. Né? A escolástica foi criada porque quando os textos de Aristóteles foram trazidos cópias deles da Pérsia, né, para a Europa, os padres começaram a ler e começaram a perguntar as causas das coisas, inclusive dos dogmas. E a igreja começou a se desmembrar. Então eles tiveram a ideia de criar escola para ensinar padre a ler Bíblia, para ensinar padre a ler Aristóteles, e não questionar, e ainda saber como conduzir a cabeça de alguém se alguém fizesse certas perguntas. Ou seja, é total manipulação. Como é o nome disso? O nome disso, que é o estudo da Bíblia para essa função, chama-se teologia. Tipo, cara, teologia não é uma ciência. Não dá para você trazer Deus no laboratório. Teologia também não é uma religião, porque não é para isso que ela serve, ela está explicando. E teologia também não é uma filosofia. Porque não é a busca da verdade, ela já parte da ideia de que Deus existe. Não que a filosofia seja ateia, mas a filosofia está, tudo bem que exista, mas como é que você sabe? A teologia é uma quarta coisa. Ela não é uma religião, ela não é uma ciência, ela não é uma filosofia, ela é uma quarta coisa. Uma coisa única. Isso era, tipo, o tempo todo na escolástica. Tanto que todo padre tem curso. Todos, não tem nenhum padre que não tenha. Todo padre tem curso de filosofia e de teologia. Tanto que se você for na PUC, por exemplo, está entupido de padre lá. De gente seminarista que quer ser padre. Tá um monte. No qual o Hobbes, no entanto, não demonstrou grande interesse porque ele achou que havia algumas coisas erradas ali no pensamento do Aristóteles. Esse é o Magdalen Hall, onde o Hobbes estudou, né, esses prédios, né, foto atual, né, ele está em excelente estado de conservação, sendo tão antigo assim. Né? A Inglaterra tem essa característica, né, ela foi bombardeada na Segunda Guerra Mundial, mas nas partes que eles puderam reconstruir ou nas partes que não foram afetadas, eles têm uma característica muito grande de preservar a sua história e até a história antes deles se formarem como bretões, saxões e tal, né? Realmente eles têm coisas incríveis lá. Um exemplo disso é tipo Stonehenge, né? Eles realmente têm assim muitas coisas antigas que eles preservam, né? Um exemplo de preservação, por exemplo, o museu, né? Os museus deles são os melhores do mundo, né? Você vê os museus deles, por exemplo, é os que preservam os tesouros que foram retirados do Egito, né? Alguns até roubados, mas elas estão preservadas lá por isso. Se você for agora no Museu do Cairo, você vai ver que o estado é deplorável. Assim, se todos os tesouros ingleses, né, egípcios na Inglaterra estivessem lá, já teriam perdido, né? Realmente, né? E eu entendo que houve uma retirada de algo nacional ali, mas por outro lado nem teria mais, né? Porque a maneira como o Egito preserva as coisas é bem complicada, assim, sabe? As pirâmides existem porque as pirâmides são fortes mesmo, foram feitas para isso,
né? O que sabemos do Egito só está preservado hoje por causa dos ingleses. Então, o Magdalen College, nessa foto, é de 2007, né? Foi tirada recentemente, então. E funciona, tá lá ainda. Em 1610, empreendeu o Hobbes, né, uma viagem para a Europa acompanhando William Cavendish, indo para a França, Itália e a Alemanha. Né? Pôde, então, observar em primeira mão a pouca apreciação da escolástica na época, que já estava em claro declínio, né? Lembrando que até hoje, né, nas universidades europeias, chamam os acadêmicos, aqui no Brasil fala isso, né? Os universitários, né? Mas fala acadêmico, né? Porque é a Academia de Platão. Eles chamam de scholars, né? Os escolásticos, principalmente na língua inglesa. Mas ela já estava no século XVII em declínio, né? Até hoje fala isso, mas eu acho que não se usa mais da mesma forma. As muitas tentativas de abrir portas para o desenvolvimento de outros conhecimentos fez com que ele decidisse retornar para a Inglaterra para aprofundar nos estudos dos clássicos. Nesse período, já de volta na Inglaterra então, suas relações com Francis Bacon, inglês, irão reforçar a linha de seu próprio pensamento bem fora do aristotelismo e da escolástica. Então, ele vai pensar como exatamente esse aqui, ó, um dos mais importantes pensadores do Renascimento, né, Sir Francis Bacon, nascido em 1561, falecido em 1626. Aos 65 anos de idade, Sir Francis Bacon foi, por um período de sua vida, né, o chanceler, né, da Inglaterra, o primeiro-ministro. E também ele foi frater da Rosa Cruz, ou seja, ele era o líder de uma das ordens esotéricas mais famosas da Terra, né? Então, isso aí tem origem egípcia, eles estão no ano 3000 e cacetada. Não me recordo exatamente qual é o ano, mas é outra contagem de calendário. Então, uma das pessoas que mais teria influenciado o mundo em seu tempo foi Francis Bacon, que é o pai do método científico experimental, né? Ele que inventou a experiência científica como ela deveria ser, né? Foi o Bacon que fez isso, o Francis Bacon. Conhecimento é poder, a frase mais famosa. Este aqui é Aristóteles, né? Que eu estava falando agora há pouco do Aristóteles, né? Então, ele nasceu em 384 a.C. e morreu em 322 a.C. aos 62 anos. E esse aqui é o símbolo da Macedônia, né? Na época, hoje é uma bandeira laranja e amarela, que é um sol. Esse é o Tomás de Aquino, né? O São Tomás de Aquino, né? Nascido em 1225, falecido em 1274, aos 49 anos. Né? Ele era italiano. Né? Esse é o São Tomás de Aquino, que escreve a Suma Teológica e funda o tomismo. Então, e esse retrato, essa pintura, né, ela mostra muito bem o que nós podemos olhar aqui como sendo o que nós chamamos de origem da nossa escola, da nossa universidade. Tudo segue isso aqui, essa padronização, essas fileiras, é exatamente isso. A sala de aula, como ela é hoje, nasceu na Igreja Católica aqui, exatamente aqui. Isso é a escolástica, então, né? Por isso que isso é uma escola. Em 1631, a família dos nobres ingleses Cavendish novamente pede seus serviços como guardião do terceiro duque de Devonshire, né? E o Hobbes irá ocupar esse cargo, né, até 1642. Durante esse período aí, fez outra viagem para o continente, lá permanecendo, né, de 1634 até 1637. Na França, entra em contato com o círculo intelectual do padre Mersenne, mentor do Descartes. Então, em geral, o Hobbes era a favor da explicação mecanicista do universo. Ele disse que tudo era uma grande máquina, muito mais avançada do que qualquer máquina até hoje, né? No tempo do Hobbes não tinha as máquinas de hoje, mas já tinha máquinas, que predominavam na época, em oposição à teleológica defendida por Aristóteles e a escolástica, né? Essa visão essa visão de vontade de Deus e tudo ser algo que Deus mantém o tempo todo,
e tal. Não, é diferente. Tudo é uma grande máquina. É uma grande máquina e tudo é como o sistema solar. Pode ser feito tipo aquele sistema solar com, com arames, com metais, assim, fazendo os planetas circularem e tal, que você vê num planetário, né? Exatamente aquilo. Então, como aquilo é uma máquina, assim também é o sistema solar, né? Tipo, as nossas veias seriam como se fossem é, vias, ruas, por onde as carroças passam, no caso do sangue e tal. E ele vai explicando sempre de uma forma muito mecânica. Tipo, o nosso cotovelo, nossa mão, ela se mexe porque tem tipo de uma dobradiça aqui, né? Tipo, não é bem isso, mas é tipo, ela é melhor que uma dobradiça. Mas tudo é mecânico. Essa é a forma dele explicar. Também teve a oportunidade de conhecer o Galileu, não o Galileu Galilei, durante uma viagem para a Itália, em 1636, 6 anos antes do Galileu morrer. Já estava idoso o Galileu. O Galileu nunca deixou de acreditar que o Sol era o centro do sistema solar. Ele só falou que não era porque a igreja falou que ia matar ele se ele não fizesse. Sob a influência do Hobbes, desenvolveu a sua filosofia social, baseando-se nos princípios da geometria e das ciências naturais. Então, né, Galileu, aqui, né, que não era apenas um cientista, ele era um filósofo, né, e entre seus pensamentos filosóficos, uma das coisas que ele se interessou, como muitos filósofos fizeram em toda a história até hoje, foi estudar ciências, né, e foi o que ele fez, né, o italiano Galileu Galilei, que nasceu no ano de 1564 e veio a falecer no ano de 1642, aos 77 anos de idade, quando ele assumiu que ele, no tempo todo ele estava pesquisando sobre isso, né? Ele estava no leito de morte, estava recebendo a extrema unção, e aí ele disse: contudo, ela apontou para um globo, gira, né? E ele estava falando da Terra, e ele foi excomungado pelo Papa na época, que excomungou Galileu, toda a sua família e tal, para o inferno por toda a eternidade, né? E assim foi, né? E só foi corrigido isso, né, recentemente, há poucas décadas atrás, pelo Papa João Paulo II, quando ele, em mídia mundial, na época era rádio e TV, o que tinha de internet, ele pede perdão, né, porque a igreja era feita por homens e homens erram, né, seres humanos cometem erros, né, e é homem, se pensa bem, né, quem manda lá é o homem sexista mesmo, falando, né, um troço muito patriarcal, assim, né, quer entender uma coisa bem profunda sobre o patriarcado, né, assistam a grande obra, né, o grande filme, né, que é espetacular, assim, e realmente surpreendeu muita gente, que é o filme Barbie, né, que fala justamente da ideia do patriarcado, né, é uma obra de arte, aquilo lá. Mas o que acontecia na época, era terrível e tal, e foi muito forte o que aconteceu na época do Hobbes. Ele conheceu o Galileu, e o Galileu ele foi obrigado a ter que dizer isso por medo. Em 1640, ele teve a possibilidade de apresentar as suas teorias mais uma vez quando foi recebido por um círculo de intelectuais franceses, né? Ele estava tentando, na cabeça dele, ele estava tentando ajudar, mas ele estava tentando passar para frente, ele estava tentando convencer o mundo do que ele estava certo. Em 1646, ainda em Paris, vira professor de matemática do príncipe de Gales, o futuro, né, Carlos II, que também se encontrava exilado em Paris devido à Guerra Civil Inglesa. Em 1651, 2 anos após a decapitação do rei Carlos I, né, Hobbes decide voltar para a Inglaterra com o fim da Guerra Civil e o começo da ditadura de Cromwell, coisa que ele sempre apoiou, né, esse tipo de coisa, né? Então, né, apesar de que ele queria o rei, ele ia falar quem tivesse no poder na hora, ele estava puxando o saco, né? Nesse ano também publica Leviatã. Pois é, e é justamente o livro que vocês têm que ler. Ele vai falar as coisas que vocês vão ler, mas ele vai chegar em outros lugares. É por isso que eu estou falando essas coisas, para você saber o que ele está querendo, no fim das contas. Que provoca o início de sua disputa com John Bramhall, bispo de Derry, o principal acusador de Hobbes como sendo um materialista ateu. Ele não era ateu, não. Materialista ele era, mas ateu não. Ateu ele não era porque ele acreditava em Deus, né? O Hobbes lá do jeito dele e tal, né? Mas e tanto que ele queria a total fusão entre a igreja e o Estado, assim, uma coisa que foi combatida muito forte,
muito ferrenhamente mesmo ao longo do tempo, assim, tem gente que é absurdo o pensamento dele. Isso aqui é muito importante, isso aqui é a capa original do livro do Hobbes, o Leviatã. Você pode ver que ela toda é uma das capas mais bem elaboradas da história, assim, né? Hoje tem muitas capas, né? Pensando no passado. Tem esse pano estendido escrito Leviatã, né? Ou a matéria, a forma e o poder é, eclesiástico e civil, né? Por Thomas Hobbes de Malmesbury. Está escrito ali então, né? É, Londres e tal. Lá em cima temos a Terra, e uma cidade e as montanhas. E atrás tem um gigante. O gigante segura um cajado na mão e uma espada na outra e uma coroa. É o rei. A espada significa a força do exército. Eu, rei, tenho o poder de fazer o que eu quiser porque eu tenho a força do meu lado. O nome disso é ditadura. O nome disso é militarismo. O nome disso é absolutismo. O cetro indica o poder. Ele tem o poder na sua mão. E a coroa é a legitimidade. É legítimo. É pela lei. Ele está certo. Você contra, você está errado. Você está a favor, então você também está certo. E essa capa, ela diz muito. E essas coisinhas no corpo dele não é uma armadura, nem uma malha, né, medieval. São pessoas. Ou seja, nós, pessoas, somos apenas células de um grande corpo, no qual o líder é o soberano, é o Leviatã, que é o cérebro. E você é uma célula do braço aqui, da mão aqui. O que acontece se essa célula da mão começa a ficar rebelde? O que as células fazem? Uma das coisas é se reproduzir, se multiplicar. E se ela começa a se multiplicar do jeito que ela quer? Porque eu sou livre e faço do jeito que eu quiser. E se ela começa a fazer isso? Como a gente chama isso? Tumor. Câncer. O que você faz com o câncer? Corta fora. Atora fora. Depois vai usar outras coisas como, hoje em dia, né? A radioterapia, ou mais ainda, a quimioterapia, né? Injetando radiação por meio do líquido dentro do corpo da pessoa para matar as células cancerígenas, que mata muitas outras células juntos também. Por isso que a pessoa perde os cabelos e tal. Porque são células que se renovam, né, muito rápido, não dá tempo delas se regenerarem. Então acaba caindo mesmo. Mas essa capa é muito famosa e ela diz muito da ideia dele. Ou seja, você tem que você é só um pedaço. Se é bom para comer, é bom para abelha. Se é bom pro rei, você vai ter que aceitar porque é bom pra você também. Tipo, cara, tem gente que nem aceita ouvir o que eu tô falando agora. Pois é, o movimento anti-hobbesiano existia na época do Hobbes e ele nunca deixou de existir. Apesar de muitas vezes na história aparecer Itálias fascistas e Alemanhas nazistas e etc, etc. Eu acho que eu não preciso dizer. Bom, a publicação de De Corpore em 1665 irá resultar em uma polêmica com os principais membros da Royal Society, a Sociedade Real, que criticaram suas contribuições para a matemática, bem como posições ateístas defendidas por Hobbes, dizendo que Deus ele fez o mundo e deixou o mundo funcionar por conta própria, né? E não podia, assim, ser considerado ateísmo, assim, uma posição, apesar que Hobbes não era ateu. Na Inglaterra, o antirrobismo atingiu seu pico em 1666. Ai, ai, ai. Não é bem nessa data, né? 1666. Porque era uma época em que também se temia muito nessa data, por ser uma data em que foi associada a um número profético lá do livro das Revelações, né? Que chamam de Apocalipse, né? Que diz lá que o número da besta é 666 e quem pensar e refletir e tal, ou entenderá o que significa isso daí. E tem várias interpretações e tal, né? Mas não quer dizer que seja o ano de 1666, nem o ano de 666, né? Mas eu acho que é possível que no ano de 2666, daqui a séculos, aconteça uma coisa assim de volta. Tomara que não, né? Mas poderia, mas isso aconteceu. Porque em 1999,
era o fim do mundo, certeza, assim. Tipo, eu me lembro, assim, que ele se matou, assim, por causa da virada do milênio, assim. Tipo, tacaram fogo na igreja, enterraram dentro, tacaram fogo, morreu tudo. Aí, porque amanhã não ia ter mais mundo, assim. Amanheceu outro dia, tava as fumacinhas da igreja saindo naquele dia meio chuviscando, assim. 1º de janeiro, no ano 2000, não aconteceu nada. E tal. Né? Quando seus livros foram queimados na Alma Mater em Oxford, dos livros do Hobbes aí, então. Hobbes manteve-se um escritor extremamente produtivo na velhice, mesmo sendo prejudicado pela posição generalizada ao seu trabalho. Viveu até 91 anos de idade, durante uma época em que a expectativa de vida média não era muito mais do que 40 anos. Aos 80 anos de idade, Hobbes produziu novas traduções para o inglês tanto da Ilíada, né, como da Odisseia, né, os dois atribuídos a Homero. Né, escreveu em 1772 uma autobiografia própria, né, dele, uma autobiografia em latim. Seu ponto de vista pode ser considerado, né, apesar da polêmica que causou Hobbes, né, ele foi uma espécie de símbolo da Inglaterra até o final de sua vida. E seu ponto de vista pode ser considerado abominável ou atraente. E o Brasil é um excelente exemplo disso. De como o ponto de vista hobbesiano pode ser atraente ou repugnante. Tipo, totalmente abominável. Suas teorias brilhantemente articuladas, isso é verdade. Ele escreve de uma forma brilhante, é um ótimo escritor. Brilhantemente articuladas, são lidas por pessoas de todos os espectros políticos. Encontra-se sepultado na igreja de São João Batista, em Alt Hucknall, em Derbyshire, na Inglaterra. Que é essa bem antiga, né? Essa igreja aqui, dá para ver pela construção dela e tal. E o túmulo dele, né, tá aqui no chão, né, o túmulo dele, que tá escrito ali, né, conclita Rick Rust ouça Thomas Hobbes de Malmesbury, que por muitos anos fervivit durobis devoniae contributus patri et filio, né? Por muitos anos contribuiu para o pai e filho, né? Que já é Thomas Hobbes de Malmesbury, né? Vir probus et fama editionis dom forifique bene cognitus. Ou seja, que ele ajudou as pessoas a entender as coisas melhores e tal, por ser um filósofo e tal, e erudição e tal, e foi famoso e conhecido por isso, né? Obitian Domini de 1679, não sei como fala em latim, né? Memphis, decembris die quarto, statis, né, e tal, 91 anos, né? Ele morreu aos 91 anos, tal, em 4 de dezembro de 1679, né? Que está ali no chão, daí que é o tal túmulo dele. Era uma forma antiga de se fazer e a latim era a língua oficial, né, da Igreja Católica, mesmo a Inglaterra não sendo católica já há muitos anos, né, rompeu totalmente, e uma coisa que ajudou foi a geografia, que é o fato da Inglaterra ser separada do continente europeu, tem uma ilha, né? Então, a filosofia natural e a moral do Hobbes. Aqui é uma coisa complicada, né? Influenciada por grandes nomes como Francis Bacon, Galileu Galilei e Hobbes, refutou a metafísica e buscou a causa e a propriedade das coisas. Deixa eu explicar para vocês o que é metafísica. Metafísica também foi chamada de filosofia primeira ou primeira filosofia, é a mesma coisa. Metafísica é a primeira forma que surgiu a filosofia. Esse nome metafísica foi dado tipo séculos depois, tipo assim, uns 600 anos depois que ela surgiu. Ela não tinha nome, nem nome filosofia existia. Era investigação acerca do mundo, era algo assim, né? Acerca da physis, né? Da natureza. Physis é natureza. Física, estudo da natureza. E aconteceu que a metafísica foi nomeada um dia
porque nos escritos de Aristóteles existiam vários textos. Um deles chamava-se Física. E esse texto chamado Física estava na biblioteca, na prateleira. E aí aconteceu que o bibliotecário, que é o Andrômaco de Rhodes, ele estava colocando os livros lá e ele foi arrumar e tinha um livro sem capa. E ele precisou ler o livro. E para saber o que se tratava, ele precisou ler os outros, ele leu tudo. E ele viu que o livro era muito semelhante ao livro Física. Então ele colocou, em grego, né, o nome, ta meta physica. Physiké, ta meta, ta physiké. Foi o nome que ele colocou em grego. Que significa o que vem depois da física. Mas não o que vem depois da física na escola. O que vem depois da física na prateleira. É isso que ele estava falando. A palavra metafísica se refere tipo Física 2, o volume 2. É isso que o Andrômaco de Rhodes fez. E aí surgiu a palavra metafísica. Pois é, porque não tinha capa. Estava rasgado o pergaminho do Aristóteles. Mas aí o que aconteceu foi isso. Aí a palavra metafísica passou a ser entendida como uma exploração original. E com o tempo ela mudou de sentido, porque metafísica seria a primeira filosofia. Antes existia a palavra filosofia, que foi criada no século V por Pitágoras de Samos. E a filosofia, se a história estiver correta, nasceu no século VI, 100 anos antes, então, em Mileto, né? Tales de Mileto, que teria criado ela. Só que acontece que ela não tinha esse nome. O nome física veio com o Pitágoras. E o nome metafísica veio muito depois do Aristóteles. Né? E nem ele falou esse nome. Né? Porém, fala-se como se fosse verdadeiro. Tá, mas de onde se tirou isso? É por isso que precisaria da tradução certa. Esse é o motivo de eu dar esse texto para vocês e não outro. Porque vai dar um problema muito grande se você lê a obra errada. Não faz isso. Isso é grave. Leia esse que eu estou dando de presente, é de graça. Estou dando para vocês. Então vale muito a pena se você pegar ela. Lê. Para você pegue, faz o que você quiser. É teu, é presente. Tá bom? Então, ele não concordava com os preceitos que passaram a ser chamados metafísicos. Ou seja, originais, primários, filosóficos no modo raiz, no modo como começou a filosofia. E até hoje isso existe. Hoje nós usamos a palavra metafísica para dizer o seguinte: o estudo de tudo, do todo junto, todo sem exceção, mas sempre como uma coisa só. Só isso. É isso que é metafísica. Agora me explica, onde é que está isso em Harry Potter? Aonde é que está isso no Doutor Estranho? Porque todas as coisas sobrenaturais, elas estariam incluídas na metafísica, é claro. Todos os pensamentos estão, os segredos estão. Mas isso não significa que é depois da física, no sentido de um pós-física, de uma superfísica, de uma além da física. Apenas um nome que foi dado por causa da prateleira da biblioteca. Existe uma interpretação muito séria sobre o que é metafísica. Metafísica é muito simples de entender. Na verdade, é a coisa mais complicada que tem, mas é muito simples de entender o significado do que é. É o estudo de tudo como uma coisa só. Pronto. E é esse o problema. A interpretação criou-se uma mística em volta da metafísica e está entupido de livros e traduções péssimas em todo canto por aí, que não dá para interpretar por causa da leitura de meia página. Você precisa ler o livro inteiro, de cabo a rabo, de começo a fim, de cima a baixo, para você entender o que está certo e o que não está. Assim, o ponto de partida da filosofia do Thomas Hobbes se dá com a física. Ele acreditava que a filosofia é a ciência dos corpos e não os princípios originais da metafísica grega, né? Agora chamado assim, mas antes não. Tudo possui existência material e os corpos se dividiam em corpos naturais da filosofia material e os corpos artificiais, que é a filosofia política, a nossa relação e as coisas ao nosso redor.
Dentre as principais características do seu empirismo, que é aprender pela experiência, não pela razão, como dizia o Descartes, estão o materialismo, concepção de que tudo possui existência material, desprezando, portanto, a existência de seres imateriais. E o mecanicismo, concepção de que os fenômenos são explicados por causas mecânicas, ou seja, força e movimento, sendo essas ideias inerciais e antiteleológicas. Não é pela vontade de Deus simplesmente, ou mantido o tempo todo assim, mas sim uma coisa que foi solta, Deus fez e largou. Né? Então todo o problema do que aconteceu no mundo é culpa da gente, assim. Não é Deus que planejou isso daí. Essa ideia não é a ideia escolástica, não é a ideia aristotélica. Então não é a ideia atomista também do Santo Tomás de Aquino lá então. Em seus livros, Os Elementos da Lei e o Leviatã, o Hobbes torna evidente o uso da física e suas leis mecânicas como base para explicar os fenômenos psíquicos e físicos, como o coração batendo, a mão fechando e abrindo. Chegando até mesmo a comparar o homem como uma máquina, além de fazer uma analogia à mecânica do homem e à mecânica do relógio. O que é o coração? Senão a mola, sendo outras tantas cordas, e as juntas, senão outras tantas rodas, imprimindo movimentos ao corpo inteiro, tal como foi projetado por um artífice, um artista, um artesão, né? Um mecânico, um inventor, um engenheiro da época. Porém, é apenas em seu livro De Corpore que o Thomas Hobbes demonstrou, de forma total e estruturada, o conhecimento mecânico da natureza, conhecimento que este se mostra consolidado apenas em tratados ópticos, no tratado óptico. Né? O Hobbes ele tem um momento na vida dele, nos textos dele, que ele diz que Deus criou o mundo. Então ateu ele não era. E Deus criou dois mundos, não é um só, tem dois. E ele pegou e fez uma coisa que só Deus é capaz de fazer. Nunca a gente conseguiu só Deus, porque Deus é Deus. E eram como relógios, tipo meia-noite, assim. Meio-dia, meia-noite, tanto faz. E Deus soltou de uma maneira que só Deus seria tão preciso assim. Juntos, que eles passaram a contar o tempo juntos. De forma tão igual que o relógio, à medida que ele passava o tempo, parecia ser um só relógio, mas eram dois. Mas da onde? Cadê esses dois relógios? Então, aí que tá. Eles estão aqui. Eles estão aí. Os dois relógios são o mundo de fora, o objeto, o mundo objetivo, e o mundo de dentro, o mundo subjetivo. São dois mundos, segundo Hobbes, que funcionam como um só, porque estão em total harmonia, em sincronia, sincronizados. É por isso que parece que é um mundo só, mas são dois. Então, essa era a visão que tinha o Descartes Thomas Hobbes, do universo, da criação da existência, então. Com isso, Hobbes concluiu que o homem tende naturalmente a continuar em movimento. Isto é, o valor primordial para cada indivíduo seria a conservação da vida, o crescimento e a afirmação de si mesmo. Né? Tem que se achar. Ele tem que dizer, eu sou o cara. Assim, a explicação mecanicista do Hobbes dá o processo da formação das escolhas, paixões, ações humanas e fundamenta sua tese para o desejo e o poder humano por causa da busca da sobrevivência. Então, todo amor, todo sentimento bom que você sentiu na vida é apenas tipo química, apenas mecânica de sobrevivência. Só isso. Não tem nada de puro, espiritual, natural, profundo, de fato aí. E aqui, né, o Leviatã do Hobbes aí, então. Né? Só a única diferença é que ele foi colorizado, né? Mas é o desenho lá que eu mostrei para vocês, a capa. Algumas imagens antes dessa daqui. Amigos, esse é o Hobbes, né? E esse é o texto, né, que você precisa ler do filósofo mais antigo desse ano para o FPR. Né? E o Hobbes, então, sendo um dos principais de todos do ano,
do qual eu estou dando o texto para vocês. O texto, porém, não fala de toda essa política. Ele só fala da nossa relação do homem com o ambiente, de como nós aprendemos as coisas e criamos a ciência, e como funciona a razão. E como que essa coisa interna se dá com o mundo ao redor. Então ele está falando apenas de empirismo. É isso que o Hobbes está dizendo. Então, o que eu estou dizendo para vocês, né, é que vocês podem pegar esse texto e já começar a ler, né, exatamente da página que a Federal indica que começa até onde termina. Pode ter certeza que o que vai cair na prova está ali, né, basta ler. A filosofia pode ser considerada a matéria mais fácil da prova da UFPR, porque é o único lugar que você tem uma quantidade de textos que deve dar isso aqui. O texto do Hobbes tem uma letra grande, que eu coloquei em tamanho 12, tem 25 páginas. Tipo, cara, compare com um livro de literatura. Se você pegar um livro de literatura, é maior do que todos os textos de filosofia junto. E são apenas 5. A gente chama de excertos, pedaços de textos. Então, pode pegar aqui embaixo, né, do texto, entrando ali, está no Google Drive, é só pegar, né, tá público, né, então pode pegar em formato PDF para você, né, pode fazer o que você quiser com ele, quiser ajudar as pessoas, tal, é com você, o que você for fazer é com você. Daí eu estou dando para vocês então, né, para quem quiser se inscrever no nosso canal, né, por favor, fica à vontade, né, eu agradeço, e quiser curtir também, né, fica bem legal, ajuda a gente, e se você fizer seu comentário ali, né, eu teria o maior prazer em responder, e se você tiver dúvida também, pode pedir ajuda que eu ajudo vocês a entenderem as coisas e respondo as perguntas, tá bom? Então é isso, amigos, aqui nós terminamos a primeira aula do Hobbes. Primeiramente nós falaremos de todos eles para saber quem eles são, e aí ao fim de todos os outros 4, né, a Maria Helena Chauí, a Nancy Fraser, o Ailton Krenak e o David Wallace, voltaremos para o Hobbes para falar de todo o que está escrito nos 5 capítulos do texto do Leviatã lá, do Hobbes, lá da primeira parte, né, do texto. E aí ao terminar, faremos a mesma coisa com a Marilena Chauí, aí por diante, na ordem que eu disse, tá bom? Então é isso, gente, eu espero tê-los ajudado, né, que vocês possam realmente ter aprendido algumas informações importantes sobre o Hobbes. Nunca se esqueçam da raiz de tudo que isso começou, que é a dúvida. Se não tiver a dúvida, não existe filosofia. É qualquer coisa, mesmo filosofia, é ciência, é doutrinação, mas filosofia não é. Né? Então, filosofia é justamente ter dúvida o tempo todo. É a criança que sempre pergunta por quê. Né? Então, eu realmente espero tê-los ajudado e que possa fazer toda a diferença no final aí no seu resultado para a prova da Federal e o ganho de sua vaga. Então é isso, amigos. Agora eu queria me despedir de vocês e até a próxima, então, por hora, tchau e até a nossa próxima aula. Tchau, amigos.